No programa Canelada FC, Vampeta elogia desempenho do Corinthians contra o Palmeiras. Boa noite, amigos do Canelada. Geralmente eu lamento empate, porque sempre é bom ter uma torcida aí animada com a vitória. Só que no jogo de hoje, no clássico de hoje, não dá pra lamentar nada. Eu achei um belo jogo com chances de gol pros dois times. O Corinthians tentando resultado em casa, como o velho Vamp pediu. No bate-pronto, o velho Vamp deu até, exemplo de história, de mitologia, pra falar pro Corinthians ir pra cima do Palmeiras. O Palmeiras também teve outras chances de gol, sem ser os dois gols do Rony. Rony, mais uma vez, se destacando aí nesse time do Palmeiras, junto com o Veiga, que também fez as duas assistências. No Corinthians, Renato Augusto bem mais uma vez, Roger Guedes fazendo um belo gol de 3 dedos, e o Gil, que se redimiu, estava marcando o Rony nos 2 gols do Palmeiras e faz o gol do empate. É um resultado bom para os dois, porque o Palmeiras segue com a liderança geral, o Corinthians segue muito perto de uma classificação, e um belo jogo, bom pra gente, bom pro torcedor, bom pra imprensa. É muito bom a gente ter um 5-1 do São Paulo num dia e em seguida um belo clássico com bom futebol. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite, Fábio Piperno, Zé Manuel. Velho Vamp também já chegando, que estava comentando o jogo. Agora, Bruno, o que eu sempre critico, a gente teve de sobra nessa semana no Campeonato Paulista, que é jogo bom. Eu sempre falo, é tanto jogo ruim. E aí a gente teve a goleada do São Paulo ontem e hoje um belo clássico, com chances de gol para os dois lados, os dois times querendo jogar bola, reconhecendo aqui o Lázaro, hein? Sim. Que bela partida do Corinthians, o Abel a gente já conhece, um monstro como treinador do Palmeiras, mas o Lázaro fazendo o Corinthians jogar bola hoje, né, Bruno? É verdade. Boa noite a todos aqui. O Corinthians foi bem. Ele, quando faz o primeiro gol, tem um momento que recua, chama o Palmeiras muito para trás, acaba cedendo o empate, depois a virada, mas o Corinthians teve as suas oportunidades, foi buscar o empate e criou outras chances. Foi um jogo legal, um jogo aberto, momentos de domínio do Palmeiras, momentos do Corinthians. Acho até que nas mudanças que o Abel fez no segundo tempo, o Palmeiras sentiu. O Endrick estava muito bem no jogo. Foi até durante boa parte do jogo, o Endrick jogando na ponta esquerda e o Rony como centroavante. O Abel fez essa inversão e funcionou bem depois nas substituições. Isso é um ponto que o Palmeiras tem, Os reservas, eles não estão à altura dos titulares. O Palmeiras tem jogadores no banco, mas perde muito, O Breno Lopes, aqui até não foi mal, mas é bem diferente do Endrick, o Atuesta, o Jailson, que foram jogadores que entraram. Então esse ponto ruim o Palmeiras tem, Quando precisa mexer, às vezes o time sente. Isso aconteceu. Mas o jogo foi legal, jogo aberto, ninguém com medo. Como eu falei, até acho que em alguns momentos o Corinthians recuou demais, mas depois voltou, atacou, pressionou. Foi um jogo bom, sim. Não foi um jogo em que as duas equipes estavam preocupadas só em não perder. Os dois tentaram ganhar o jogo. Agora, Vamp, o Corinthians seguiu o seu pedido no bate-pronto. O Corinthians jogou. Não ficou naquele negócio, vamos defender, não vamos perder pro Palmeiras, Palmeiras é mais time. Não. Jogou em casa. Claro, o Palmeiras também teve chances. Agora, o Corinthians teve aquele chute do Renato Augusto em bela defesa do Everton. Teve aquele lance que a bola desvia e o Everton faz uma bela defesa. O recuo, que quase também saiu gol, aquela atrapalhada ali na defesa do Palmeiras. E o Palmeiras também teve um momento em que se impôs dentro de campo um jogão. E aí é o que eu te falo, Vamp. É o que a gente sempre fala, Juliano deu assistência para gol. Renato Augusto, quando joga bola, esse Corinthians anda. Roger Guedes se movimentando pra caramba, buscando o jogo. Esse Corinthians pode jogar esse futebol o ano inteiro, né, Vamp? Dá pra jogar mais bola. Boa noite, filhado, Bruno, Piperno, boa noite, Zé Manuel, boa noite a todos. Dá, a gente cobra isso, o melhor futebol, por parte das equipes, não só do jogo de hoje. Acho que para mim foi o melhor jogo do Campeonato Paulista até então, um clássico disputado. Você tem jogadores ali que jogaram Copa do Mundo, jogadores internacionais, que pode fazer melhor, Ninguém estava morto, jogaram no domingo, o Palmeiras jogou domingo às 11 da manhã contra a Água Santa, o Corinthians joga à tarde contra a Portuguesa lá em Brasília, e hoje todo mundo fresquinho, campo pesado, bola pesada, o gramado encharcado, e fizeram uma bela partida. Acho que o resultado justo, um 2-2, como você falou,
Tua câmera tá lá, ó. Qual? 4, lá. Tem um lá monte de atrás. câmera aqui, aquela lá. Lá atrás. É isso aí, pai, é essa aí mesmo. É essa. Tô feliz, eu quero olhar pra tudo. Olha lá, a 1 tá ali, 4, 6. Aí, Piperno, olha É pra isso, tudo. você é um ator. Tem um aqui também que olha pro Piperna de lá. Mas E, pois ninguém tá te perguntando onde é que então, você está. segura a onda aí, Olha Tico. pra lá e fala. Segura a onda aí, Tico, que ó, você viu que o Corinthians não perdeu e o seu Flamengo tomou 4 do Palmeiras. Vamos nessa. Fato. Ele tá, Piperno depois vai dizer, comemorou o vice, né, Piperno? Foi um jogaço, de fato, né? Jogadores individualmente jogando muito. Eu gostei do Renato Augusto, o Rafael Veiga jogando muito, o Dudu com ótima participação, o Rony fazendo seu 3º gol no campeonato de cabeça, né? O Gil se redimindo ali da falha no 2º gol do Palmeiras, o gol do Rony. Quem foi ao estádio, quem acompanhou, viu que foi um belo jogo. Acho que o resultado justo. E mais pra frente, né? Dá pra você ajeitar, porque eu acho que ainda Corinthians, Palmeiras e São Paulo passa. Eu acho que chega à semifinal. A interrogação está ali entre Santos, Mirassol e Red Bull Bragantino. Agora, Piperno, a gente falou desse Corinthians, né? Que hoje buscou jogar bola, que fez um bom clássico contra o Palmeiras, não se acovardou, mesmo sabendo que tem menos time e que esse time tá junto há menos tempo que o Palmeiras. Agora, sobre o Palmeiras também é impressionante, né? É impressionante a regularidade do Veiga, 2 assistências. O Rony, como é regular também, fazendo 2 gols. O Dudu, é o que eu falo, esse time do Palmeiras, eles ganham tudo e eles não se acomodam. Você vê, todos correm o tempo inteiro. Eu até falei aqui, que a gente estava assistindo ao jogo juntos, eu falei, cara, olha o Dudu. O Dudu é ídolo, joga pra caramba, já tá com mais idade e não para de correr o jogo inteiro. E isso sobre todo o time do Palmeiras. A gente até conversou outro dia aqui da intensidade desse time do Palmeiras. Então, e o Abel, né, Piperno, vai pra mais um jogo sem perder do Corinthians. O Abel tem 9 jogos agora contra o Corinthians, são 5 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. É impressionante esse retrospecto contra esse grande rival, né? Boa noite a todos, sem dúvida nenhuma. Só perdeu aquele jogo em Itaquera, no 2º turno do Brasileiro de 2021, quando o Roger Guedes, inclusive, fez 2 gols. O Roger Guedes tinha acabado de voltar para o Corinthians. O time é muito forte. E aqui nesse programa, no começo do ano, quando a gente falava das perdas que o Palmeiras teve do Danilo e do Scarpa, eu até cheguei a dizer mais de uma vez que, para mim, o Palmeiras não teria problema em relação ao time titular. O time titular do Palmeiras, mesmo com aquelas 2 baixas, seria muito forte porque a reposição era boa. Quer dizer, primeiro porque tinha mudado a forma de jogar. Não seria nunca mais um time com 2 meias, mas com 3 atacantes. Porque saiu o Scarpa e o novo titular não era o outro meia, mas o Hendrick. E para a vaga do Danilo, o Gabriel Menino, que eu acho um ótimo jogador, andou... Ele mesmo acabou se atrapalhando aí durante um bom tempo, mas ele sabe jogar. E a partir do momento em que ele se torna titular, o Abel também mexe no posicionamento do Zé Rafael, que está jogando cada vez melhor e mais recuado do que era. Então o Palmeiras taticamente se resolveu. O Palmeiras tem que se preocupar agora em reforçar um pouco mais o elenco para o Campeonato Brasileiro. O Zé Rafael vai tomar cartão, o menino idem, o Veiga se contundiu 2 vezes ano passado, enfim. Então precisa de reposição para esses caras. Agora, o time titular eu acho que tem que ser esse, está muito forte. Sobre o Corinthians, eu até no programa de terça-feira disse aqui que o senhor falou que eu estava no muro. Então eu falei, não, o Corinthians pode ganhar esse jogo, então, o Corinthians está forte, né? Mas o time do Corinthians, eu já falei mais de uma vez, é o meu principal candidato a ser a 3ª força. Falei isso para você, falei para o Pedro, não. O time do Corinthians potencialmente muito bom. Só que ainda ele é um time irregular, porque o que a gente viu hoje é aquilo que o Corinthians consegue produzir de melhor, ou seja, muito forte em Itaquera. É a tal da metáfora que eu usei, enfim, brincando aí, dizendo que o Corinthians era um leão em Itaquera, um gatinho fora. Então, o que o torcedor do Corinthians tem o direito de exigir, tem o direito de cobrar, é que o Corinthians, quando for jogar fora de Itaquera, jogue e mostre essa bola e essa coragem. E isso nos últimos anos, né, Piperno? Não é? Anos, que é um problema cultural que a gente tem conversado aqui. O Corinthians tem sido assim sempre. Jogou Itaquera, seja contra a Portuguesa de Desportes ou a Portuguesa do Rio, o Corinthians se acanha. Não pode ser assim, porque esse time tem bola para apresentar muito mais. E é impressionante, né, Zé? Porque o Piperno tá falando da força desse Corinthians,
dentro de casa. O que a torcida fez hoje é impressionante, a torcida do Corinthians. Porque leva uma virada, né? Uma virada num grande clássico como esse, dá um baque e não parou de gritar o jogo inteiro. Depois que o Corinthians faz o gol de empate, então, o próprio Nilson César, né? Que errou de novo. Quando ele acerta, ele fala. Falou que ia ser 2-0 o Palmeiras, eu e o Vamp, a gente tinha apostado no Corinthians. E aí ele falou, olha agora, a fiel. E ele realmente falando da festa que tava, né? Ensurdecedora lá na Arena Corinthians. Então, a torcida, pra mim, faz sim a diferença. Foi impressionante. Agora, a chuva, ela foi determinante, Zé, para algum dos lados? Ela beneficiou algum dos lados nessa partida? E o que falar do jogo também? Porque foi um jogão. A gente tá vendo aí as chances de gol. O Everton fez 3 defesaças. O Everton fez aquela do Renato Augusto de fora da área, fez a do desvio, que o Renato Augusto vai cruzar e ele pega a bola também com reflexo, e a do recuo, que a do recuo também foi... Ele choca com a trave ainda, a bola quase entra. Então o Corinthians teve chance também para definir o jogo. Boa noite, meus amigos. Eu acho que a chuva trouxe mais equilíbrio para o confronto. Se olhar nos números do jogo, há um certo equilíbrio. O Palmeiras com um pouquinho mais de posse de bola, 2 finalizações a mais no total, mas no gol muito equilibrado. Ou seja, foi um jogo de muito equilíbrio. Quando o Palmeiras atacava mais, o Corinthians foi lá e fez 1-0. O Palmeiras tomou conta do jogo e virou o jogo. Aí, de uma hora para outra, aí entra no que o Piperno falou, quando o Abel começou a mexer no Palmeiras, o Corinthians foi que tomou conta do jogo. Cresceu muito, capitaneado pelo Renato Augusto. Mexeu mal, Zé? O Abel? Não, é o que tem. É a falta, talvez, de um banco melhor. Esse jogo foi ótimo para o Palmeiras para você pensar na temporada, que ele precisa qualificar o elenco. Ele precisa ter mais banco. Ele precisa ter gente ali que vai entrar durante o jogo e vai manter o mesmo nível. Ele não tem isso. Mas você olha nos duelos do jogo e você vai ver um duelo Renato Augusto versus o Everton. E o Everton fazendo grandes defesas. Você citou várias vezes o Rony, com razão, fez 2 gols, e o Rafael Veiga. Mas assim, o Everton fez uma grande partida, você também falou dele depois, fez uma grande partida no lado do Palmeiras. E no lado do Corinthians, se o Gil ficou devendo, fez o gol, mas na hora da marcação, essas bolas aéreas ali, às vezes, na do escanteio, por exemplo, eu fico em dúvida, é bola do zagueiro mesmo? Não tinha outro cara escalado para marcar o Rony, ele estava vigiando, sei lá, um Veiga, alguma coisa? Mas de qualquer forma ficou a sensação que ele deixou se antecipar, né, que ficou na conta dele, né? Então, se teve isso de negativo no Gil, teve o Renato Augusto fazendo uma grande partida mais uma vez. A outro que ficou devendo parece que o Yuri Alberto. Ele não está no nível dele ainda. Fico imaginando esse jogo equilibrado que foi com o Yuri Alberto no melhor dele. Aquele Yuri Alberto do ano passado. Mas foi um grande jogo, de muito equilíbrio, 2-2, não dá pra gente reclamar. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.